O texto diz no versículo 3. Então ele foi fiel, ele era reto, enquanto Joiada estava vivo, ok? Beleza, enquanto Joiada o dirigia. Mas aí vem uma nota de... vem um mas. Alguma coisinha o Joás, mesmo no começo, não fez certo. O texto diz: tão somente os altos não se tiraram, e o povo ainda sacrificava e queimava incenso nos altos. Note, no capítulo anterior, nós vimos o início de uma reforma espiritual substancial. Jerusalém tinha sido tomada pelo baalismo, havia um templo de Baal em Jerusalém, uma abominação, algo terrível. O Joiada coordena a destruição desse templo, a morte do sacerdote, destrói tudo, e agora Judá está voltando para o culto a Javé, está voltando para o culto a Deus. Então, é uma reforma espiritual grande e um rompimento completo com a religião pagã. Entretanto, esse versículo 3 mostra para nós que não houve um retorno completo à adoração correta a Deus. Beleza, eles não eram mais pagãos, mas ainda assim eles não estavam adorando a Deus exatamente como deveriam adorar. Havia ainda uma notinha ali que falava: não é possível, vocês fizeram tudo isso, mas vacilaram nisso aqui. Porque notem, havia um único lugar que Deus tinha autorizado para adoração. Qual era esse único lugar que deveria ser o centro de toda adoração, de todo culto em Judá? O templo. Era o único lugar que Deus tinha autorizado. Só que durante a monarquia, diversos outros pontos de adoração foram criados. Esses altos, esses lugares onde o povo fazia ofertas ali e adorava a Deus nesses outros lugares. Mas Deus não tinha autorizado isso. Então, mesmo que eles estivessem adorando a Deus, eles estavam adorando a Deus do jeito errado. E isso, como nós já vimos em outras ocasiões, é suficiente para nos ensinar que não basta alguém falar que está fazendo algo para Deus, se está fazendo aquilo em desacordo com a palavra de Deus. A adoração a Deus tem que ser nos termos que Deus instituiu. E nesse caso, Joás e o Joiada vacilaram. Vejam o que diz aí Deuteronômio 12, sobre essa restrição. Vejam o que diz aí Deuteronômio 12, versículo 2. Essa falha não foi exclusiva de Joás. Asa e Josafá, bons reis, também falharam nisso, não removeram esses lugares alternativos de adoração. Mantiveram eles paralelamente ao templo, mesmo esses lugares adorando a Deus, o que era errado, não podia. Veja aí Deuteronômio 12, 2. Destruireis por completo todos os lugares onde as nações que ides desapossar serviram aos seus deuses, sobre as altas montanhas, sobre os outeiros e debaixo de toda árvore frondosa. Deitareis abaixo os seus altares e despedaçareis as suas colunas, e os seus postes ídolos queimareis, e despedaçareis as imagens esculpidas dos seus deuses, e apagareis o seu nome daquele lugar. Isso era o que o povo deveria fazer em relação ao paganismo. 4. Não fareis assim para com o Senhor vosso Deus, mas buscarei o lugar em que o Senhor vosso Deus escolher de todas as vossas tribos, para ali pôr o seu nome e a sua habitação, e para lá ireis. E agora, nos tempos da monarquia, onde era esse lugar? Jerusalém. E onde de Jerusalém especificamente? No templo. Certo? Ou seja, isso já estava prescrito muito tempo atrás, muito antes da monarquia, muito antes do reinado de Joás. A esse lugar farei chegar os vossos holocaustos, os vossos sacrifícios e os vossos dízimos, e a oferta das vossas mãos, e as ofertas votivas, e as ofertas voluntárias, e os primogênitos das vossas vacas e das vossas ovelhas. Lá comereis perante o Senhor vosso Deus, e vos alegrareis em tudo o que fizerdes, vós e as vossas casas, no que vos tiver abençoado o Senhor vosso Deus. Pule agora para o versículo 13. Guarda-te. Não te ofereças os teus holocaustos em todo lugar que vires, mas no lugar que o Senhor escolher, numa das tuas tribos, ali oferecerás os teus holocaustos e ali farás tudo o que te ordeno. Não tem como ser mais explícito, mais claro do que isso. Havia um único lugar escolhido por Deus para adoração. Mas, apesar de toda a reforma que Joás estava promovendo junto com Joiada, apesar do rompimento com o paganismo, apesar do retorno à religião verdadeira, ainda assim havia um elemento de irregularidade, havia um detalhe errado na adoração do povo de Judá.